Olá, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse bate-papo. Enquanto isso, eu vou aguardando um pouquinho a nossa querida Moni chegar. Veremos. Bom dia, Kelly. Não sei porque eu não tô conseguindo. Bom dia, Moni. Vamos lá. Monize, se você puder enviar a solicitação, eu não tô conseguindo enviar para você, tá? Tô tentando aqui, mas não sei por que não está aparecendo a opção. Mas sejam todos muito bem-vindas. Nós vamos falar hoje, né, nessa companhia agradabilíssima da minha querida. Ela já vai entrar. Veremos, veremos, veremos. Bom dia, bom dia, bom dia para todos! Bom dia! Tudo bem? Oi! Tudo? Tá me ouvindo bem, me vendo bem? Sim, Sim? Tranquilo? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. vou aumentar o meu aqui também. Só de garantia, né? Vai que a gente resolve falar baixinho, que não é o caso. Né? Flor, seja muito bem-vinda. Obrigada por Obrigada. ter aceito o convite. Nós todas, né, agradecemos pela sua partilha, pelo seu tempo antes de qualquer coisa, mas acima de tudo por essa disponibilidade, né, por essa entrega do quanto a gente sabe que às vezes uma fala, uma escuta pode contribuir tanto com momentos que a gente não tem ideia do que outras pessoas estão vivenciando. E esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado. Nós já vamos alinhavar para chegar nesse ponto, mas por isso, né, eu me disponho tanto em fazer conteúdos a respeito disso, em movimentar as pessoas próximas para isso, porque a gente aprendeu sobre isso, não porque a gente escolheu, né? A vida meio que foi fazendo e a gente mais do que ninguém sabe o quanto isso é importante. Então eu vou deixar você se apresentar, você contar um pouquinho para mim, né, para nós, sobre um pouquinho da sua trajetória. E aí depois a gente segue o bate-papo bem tranquilo, como a gente já costuma fazer nas nossas offline, né? Mas seja bem-vinda. Bom, meu nome é Monize, eu trabalho como terapeuta de Theta Healing, também sou uma terapeuta, também trabalho no mercado financeiro, desbloqueando as travas que as pessoas têm de investimento. E eu comecei há um ano, dois, né? Um ano e meio, dois. Um ano e meio, dois. Na parte de terapias, exatamente porque eu tive alguns probleminhas aí pessoais. E aí a gente tá cansada, né? A dor bate ali, a gente quer saber de resolver. E aí foi exatamente o que aconteceu. E fui para buscar uma autoajuda meio que, como que eu posso dizer? Eu queria me curar sozinha, então resolver as coisas sozinha. E acabou que eu acabei trabalhando, atendendo as pessoas e fui indo embora. E sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que a gente está aí para ajudar as pessoas a transformar a vida, assim como a nossa também foi transformada, né? Então é muito importante isso, porque as pessoas não têm noção quanto elas podem ir além, né? Então é isso, um pouquinho do que eu faço aí, mas sou formada em comunicação. Trabalhei 10 anos em televisão, do lado de trás das câmeras, então hoje, para mim, até que está sendo tranquilo ficar na frente. São muitas terapias. O primeiro ponto que eu queria trazer, assim, até para a gente alinhavar, seguindo uma linha do tema, como para você, Moni, foi iniciar essa transformação para que você
se tornasse uma nova mulher? Você falou um pouquinho disso, mas aprofundando um pouquinho mais. Então, o começo foi porque eu estava de cama, travada, com a coluna extremamente travada, e não conseguia me mexer. Procurei fisioterapeuta para tentar melhorar isso, né? Não tinha noção do que as doenças vêm do nosso emocional. Não sabia, achava que, não, tô com uma dor aqui e tal, e vou tomar um remédio e resolver. E não resolvia. E aí veio uma amiga minha com uma terapia dela, não era o teta, e resolveu. Tirou eu da cama na mesma hora, tipo, em minutos. Falei, bom, tá. Aí ela foi lá e falou assim, por que você não faz teta healing? Aí eu fui procurar saber o teta healing. E eu acho que todo mundo deve pensar assim, ou a grande maioria, não sei falar. Mas assim, eu olhei aquilo, a descrição do Tata Healing, e falei, o quê? Negócio de entrar no consciente, no subconsciente e desbloquear. Não quero isso pra mim, não mexe no meu cérebro, tá tudo quietinho aqui, não. Fiquei uns 2 meses assim. E aí eu falei, não, tipo, o que eu tenho a perder? O que eu posso ganhar? Então eu vou atrás disso. E aí eu fiz uma sessão, né, para desbloquear algumas questões que eu não tinha foco, não tinha concentração e tal. E eu fui lá. Aí quando eu vi que o negócio foi, tipo, muito louco na minha vida, porque eu não conseguia ter foco em concentração, porque eu também sou hiperativa, né, agitada pra caramba. E aí eu vi que, tipo, nossa, agora eu consigo estudar. E eu consigo ter concentração depois da sessão do Teta. Então eu falei, se isso faz isso, eu quero ver até onde vai. E aí eu fiz o DNA básico, aí eu fiz o avançado e juntou um total de 14 certificados de Teta Healing. As loucas dos cursos. E aí eu fui cada vez mais me aprofundando e vendo da onde vem, o que acontece, como que a gente pode melhorar. Então, assim, são processos que a gente chama, né? Tudo é processo. Eu passei por um processo ontem, bem assim, assistindo aquela série de Uma Nova Mulher. Então, deu um gatilho, aí ok, eu tenho que resolver isso agora? Num domingo de manhã, num domingo feriado de manhã. Aí fui resolver. Então, é a possibilidade é que a muito gente... engraçado, Mone, ver você falando, e assim, até para registrar, nós duas não viemos desse mundo, né? Como você comentou um pouquinho, a gente vem do corporativo, a gente é super racional, né? Então, para mim, não foi diferente do que foi para você, né? Quando você começa a lidar, a minha primeira formação foi em Reiki. E eu recebia já, né, no centro que eu frequentava, e eu saía de lá assim, uau, parece mágico esse negócio, o que é isso? E eu já dava passe, eu já mexia ali com as energias, eu já conhecia um pouquinho desse mundo, mas bem pouquinho, porque, na verdade, eu não sei se você concorda, mas a gente é muito ignorante, né? A gente sabe disso no olhar superficial, mas quanto mais você aproxima dessas questões, independente de religiosidade, da forma que a gente foi criada, da forma que a sociedade faz, e você falou em relação a um pouquinho da crença, né? E claro que assim, são camadas, não vai ter um lugar de nossa, agora eu, né, iluminei, como a gente vê por aí, eu morro de medo de gente iluminada. Eu tenho, né, meu Deus. É claro que a gente evolui, se a gente olhar para trás, eu vejo você, eu acompanho você, a gente, né? E assim, a gente vê essa ascensão, né? Aí você assiste uma série, aí você passa por um processo, aí você passa por outra situação, a vida vai, te coloca, te dá uma empurrada, né? Você acaba criando uma doença como a gente criou para falar, uau! E para mim, é muito louco de sair dessa racionalidade. A primeira coisa que eu me perguntava, e eu acho que você escutou um pouco disso, quando eu tive o segundo diagnóstico, que eu falava, Mone, mas eu só queria entender o que isso está querendo dizer, que eu ainda não entendi. Né? Para mim, assim, isso hoje tomou uma outra proporção, mas era a pergunta que não queria calar, porque a gente leva para o racional, eu quero entender o que eu não entendi, e quando você toma esses chutes na bunda de falar que, uau, o que mais?
E o outro ponto que eu acho riquíssimo é de sair desse lugar que a sociedade nos coloca de vítima, né? Ah, as coitadinhas, você é acamada, a outra quase moribunda, né? Diz, nossa, como assim? É muito engraçado e não é como julgamento, para mim, pelo menos, olhar como as pessoas se aproximam e com que intuito, né? É o intuito de dosinha, de esse diagnóstico, tô falando de mim, filha, tá com os dias contados, meu bem, né? Eu conheço pouquíssimas pessoas que saíram dessa. Então, assim, tem pessoas que até na hora de conversar com você na tratativa, você percebe isso. E eu ia pra cama pensando nesses movimentos e falava, que bosta! Né? Essa pena, porque mesmo que aconteça, e isso vai acontecer, né? Nós vamos embora dessa dimensão. Eu espero que, né, demore bastante, mas nós vamos. Mas esse olhar que não é compaixão, é mais pena, e ao mesmo tempo, daqui para lá, não é como julgamento, mas o que eu faço com isso? Porque afinal, tudo é sobre isso, é sobre mim, como eu vou conduzir, seja lá o que for que acontecer, do olhar do outro a um diagnóstico desafiador. E aí, quando você para e olha, né, nesse movimento de o que eu vou de fato fazer com tudo isso. Aí você fala, uau, eu tenho duas escolhas. Ou me entrego para isso, ou eu vou ver possibilidades, que foi o que a gente fez, trazendo aqui, né, alinhavando com o tema. Como que eu vou iniciar de fato essa transformação aqui, por mim? Faz sentido, Moni? Como é olhar e, assim, participar disso, tanto quanto coadjuvante, quanto a atriz principal, né, nesse movimento? É muito louco, porque você acaba vendo as pessoas muito resistentes, porque aquilo traz um conforto para ela. O vitimismo está trazendo um conforto, ela está ganhando alguma coisa. E é muito que a gente aprende no Theta Healing. A doença está trazendo um benefício. E aí fala assim, não, mas você tá louco? O que por exemplo, um câncer tá trazendo de bom, né? Tipo, as pessoas falam, você tá muito louca. Gente, às vezes Como a que eu pessoa... posso ganhar algo com isso? Exato! E às vezes a pessoa não tem um carinho do pai, da mãe ou do marido e acaba tendo, a doença acaba vindo e aí ela tem esse carinho e ela não vai querer perder isso que ela tá tendo. Então aí fica a doença ali. Então, tipo, e as pessoas resistem muito. Eu vejo muito vitimismo, sim, sabe? Nos dias de hoje, assim, as pessoas se fazendo de coitadinha. E eu já vi, eu gravo uns pequenos storyzinhos, né? E aí eu falo, gente, vamos se mexer. Vamos sair desse mimimi, sabe? Só Esse você. cocô quentinho, né, que eu falo nos atendimentos. Eu falo, gente, vamos fazer, vamos movimentar, sabe? Eu tava num processo aqui que eu me mudei faz um ano. E estavam caixas e caixas empilhadas de mudança, porque meu apartamento é pequeno. E aí eu falei assim, gente, eu preciso arrumar isso. E ficava, precisa arrumar, precisa arrumar, precisa arrumar, e nada. Nunca arruma. Chegou uma hora que o negócio bateu aqui e falou assim, vai arrumar isso agora. E eu revirei o apartamento, lógico, eu, pessoa, sei de algumas dificuldades. Eu não ia arrumar o apartamento sozinha, então eu contratei uma pessoa um personal organizer, para arrumar tudo. Então, assim, e é muito louco como a gente arruma as coisas e tudo começa a mudar, as energias começam a mudar. Então, tanto para você no seu dia a dia você ficar reclamando, aquilo só vai aumentar o seu problema. Então, peraí, vamos resolver. Como é que eu posso resolver isso? Vamos sair do vitimismo, vamos olhar de cima, sabe? E as pessoas ficam naquele looping, né? Vira um looping. Que elas ficam, porque não dá certo, porque não dá certo. E eu hoje, antes da live, eu fui levar o cachorro para passear. E eu moro na frente de uma avenida, né, famosa aqui. E aí a galera buzinando, BBB, BBB. Eu falei, gente, é tão simples de resolver o BBB. Se você tá irritado porque o trânsito tá parado, sai mais cedo, acorda mais cedo. É resolver os problemas de uma forma mais adulta, né? E a gente aprende muito que essa reclamação excessiva,
de só ficar reclamando e a vida não anda, né? Não resolve, fica nesse papel de vítima, é o adulto com a mente infantil. E assim, tendenciosamente, eu sou muito disso, assim, antes até das terapias, e grande parte foi de tudo que eu criei, a parte de segurar isso. Raramente, assim, você vai me ver reclamando. Não importa o desafio, reclamar eu não vou reclamar. No máximo, às vezes eu tô, nossa, meu Deus, né? O que que eu vou fazer? Mas reclamar, assim, eu não me recordo e olha que movimentos, assim, de chutes legais na bunda e reclamar. Não, eu tô procurando uma solução. E, Bel, mas o intuito é você trazer isso de uma forma... Não, gente, eu não sou... Somos todas errantes aqui, humanas, talvez, assim, pelas experiências que a gente teve e pelos acessos, né, que a gente nos dispôs a buscar, a gente tem uma percepção de uma maneira diferente. E qual que é o propósito? É dizer para vocês, para quem, né, tá assistindo aqui agora, para quem vai assistir depois, é possível, sabe? Não é esse lugar das redes sociais, dessa vitrine idealizada de que ninguém tem problema. Não, nós também temos. Sim. Nós estamos querendo só dizer que, apesar deles, é possível um olhar diferente. E é o que você falou dessa organização externa, o quanto também ela é importante, porque de uma maneira simbólica, ela está fazendo um movimento interno. Eu brinco que assim, quando eu tô muito mal, meu filho fala, eu começo com faxina, mexer com guarda-roupa e falar, ah, lá vem. Tem coisa para arrumar aí por dentro. É muito simbólico, sabe? Porque às vezes, assim, períodos de final de ano, véspera de aniversário, aquela fase. E não quer dizer que, nossa, ela tá no caos. Não, eu quero repontuar, eu quero olhar para coisas que eu quero modificar, porque, como a gente disse aqui, não tem um lugar de chegada. São processos, são camadas. Nossa, eu já olhei, de repente, com mais profundidade para esse ponto. Aí vem outro, de repente, que eu não estava vendo, mais gritante, ou que eu consiga essa percepção de ver e falar, não, agora eu vou cuidar desse. Por mais que a gente sabe que o ideal é essa roda da vida redondinha, mas a gente sabe também que tem muita idealização, né? Tem fases que eu vou cuidar mais do meu profissional, né? Que é o que eu vivencio hoje, né? Eu fiquei um tempo parada, meu financeiro foi pro espaço, minhas reservas e tal. Então, assim, tem fases que você fala, vou focar nisso. E ok, não tem essa idealização de que dá para ser tão coerente assim com a roda da vida. Mas de um lugar consciente. Putz, acabei de ter filho, por exemplo. A gente sabe que a prioridade vai ser... E é simbólico, eu brinco, porque assim, se você adotar um cãozinho que seja, muda toda a rotina da casa. Você vai ter que educar, você vai ter que... É uma rotina que você não está acostumado. Por mais que, de repente, você já tenha outro vai mudar, porque é um movimento novo. Aí o outro estranha. Eu tenho calopsitas. Esses tempos, eu adquiri outro e é um movimento diferente na casa. Gente, é um passarinho, é desse tamanhinho. Não, né, não é dentro de casa, fica aqui numa varanda que eu tenho e tal. Mas movimenta, é uma rotina diferente. Você fica observando se não vai brigar, se não vai judiar. É tão simbólico, é tão pequeno, mas outro ponto também que eu falo muito nos atendimentos aqui, Moni, ninguém tropeça em pedra grande. Então, às vezes, a gente pensa nesse macro, né, nessa idealização, nessa coisa pronta, e a gente se perde exatamente nas pedrinhas, nessa rotina. Eu vejo muito assim, hoje, quem cuida da casa, quem cuida das atividades, quem faz uma atividade física, né, mais pontual e tal, vai para um olhar de que a pessoa é muito metódica. Só que a gente não consegue resultado para nada nessa vida sem disciplina. E tem alguns movimentos que a gente vê hoje, não, mas isso é coisa, principalmente da nossa geração, né, um pouquinho mais velha. Esse povo é muito metódico, esse povo é muito fechado e tal.
Eu não estou valorizando que tenha que ser fechado, esse rótulo, não é nada disso. O que eu quero dizer é que sem esse comprometimento, raramente a gente vai ter algum resultado. Isso é fato. Faz sentido, Mônica? Sim, a gente tem que assumir a pessoa que a gente é, resolver o que tem que resolver. A casa está suja, vamos limpar. A gente tem bichinho, a gente tem que cuidar. É resolver as coisas, sabe? É assumir, não é assim, ah, deixar lá. Eu adotei um bichinho, mas deixar lá. Você deu amor, deu carinho, deu, né? Cuidou da casa, cuidou de você também. Porque as Antes pessoas de tudo isso, né? tá tudo exato, a gente tem que parar e pensar que a gente também vem em primeiro lugar, né? Então, as pessoas falam assim: "Ah, mas eu não tenho tempo para mim". Tá, o que que você fez ontem, né? Ah, eu então tem uma rotina louca, tá? Eu costumo ouvir muito assim: "Ah, você só estuda". Sim, porque eu sei onde eu quero chegar. É, entendeu? Então, assim, é saber ali a hora que eu tenho que fazer minha meditação, é a hora que eu tenho que estudar, é a hora que eu tenho que trabalhar, me dedicar à rede social, aos projetos que eu tenho. Então, é muito uma coisa assim, esse negócio é meio desafiador para mim ficar lendo e falando. Pode seguir, eu vou tentar entender o que ele está querendo dizer aqui, Mônica. Pode tocar aí. E aí é uma coisa assim, que é você se entrar na consciência e colocar ali, pode ser num papel ou num aplicativo, que hoje existem aplicativos para isso, e seguir, olha, eu preciso fazer isso, 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 qual o tempo que eu vou ter para mim, qual o tempo que eu vou ter para almoçar, qual que é o tempo para estudo, qual que é o tempo para cuidar dos bichinhos, é organização, entendeu? É meio que seguir isso, porque senão você fica no automático e fica nessa loucura toda e ninguém acaba fazendo nada, sabe? E continua aquele negócio, porque eu acho que é uma coisa de crença coletiva, de todo mundo jogar a culpa em alguém. Ah, é no mundo, é no presidente, é não sei aonde, e nunca assume ali a sua responsabilidade, O que, que eu entendeu? posso fazer por mim? É lógico que eu não tenho condições de resolver a questão do Senado, mas se eu acho assim, esse poder da autorresponsabilização que eu falo tanto, né? Meu foco é casais, né? Então, assim, eu vejo que assim, os maiores desafios mas ele não me traz flores. Ah, mas ela não, sei lá, não me escuta. O que que você faz Exato. pelo teu casamento, pelo teu relacionamento, pela tua família, por você mesma? Porque a partir do momento que a gente pega, né, nesse chifre, é, estou tentando entender como iniciar transformação. Tiago, nós estamos caminhando para chegar nesse raciocínio. Mas assim, só para movimentar um pouquinho dessa percepção, nós estamos querendo dizer que o início de tudo isso é por nós, não é por ninguém, não é pelo governo. Você chegou no ponto exatamente que a gente estava costurando aqui. Primeiro, tomar conta de que a minha vida é minha responsabilidade. Que seja nas interações de terceiro ou não, porque às vezes acontece muito, Mônica, não sei se você vivencia isso. A pessoa chega nessa queixa falando do meu assunto de casal. Ah, mas o fulano isso, meu marido aquilo, meu filho aquilo outro, que não sei o que e tal. E você? Por que você deixa isso acontecer? Qual que é a sua postura em relação a esse acontecimento? Porque pode ser que realmente nesse movimento de transformação, nesse processo de autoconhecimento, que a grande maioria de nós, né, não é culturalmente incentivada a cuidar das nossas emoções, do porquê que a gente faz o que a gente faz, da forma que a gente faz, essa repetição de padrão que eu não sei nem por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo. Bel, ficou meio confuso isso que você está fazendo. Às vezes assim, chega uma mulher e diz para mim assim: nossa, na minha família todas as mulheres são separadas. Uau! Será por quê? Será que todas elas estão fazendo da mesma forma para que tenha esse resultado? Bel, mas eu não sei como fazer isso sozinha. Eu escuto, minha mãe fala que o homem não presta, minhas irmãs todas criaram os filhos ali sozinhas, sei lá, tô falando num cenário hipotético.
E automaticamente, realmente, o homem não presta. E será? Será que talvez o homem que você se relacionou, a mulher, pouco importa, não presta? Ou você está validando isso porque é um movimento conhecido para você? Você permite com que essas pessoas fiquem na sua vida? Porque é a maneira que você tá, né, conduzindo aquilo. Bel, mas eu não tenho controle da minha vida desse jeito, será? Será mesmo que não? Você já pensou por esse lado? Você já parou para pensar que é sim sua inteira responsabilidade tudo que acontece? E você falou da questão da doença, e eu lembrei aqui agora, no meu caso específico, diante de tanto processo que eu passei para entender, eu não sei se nós chegamos a conversar sobre isso. Na minha família, né, assim, sem me expor pessoas, né, da minha família, que não é esse intuito, mas eu fiz esse movimento, eu sempre fui, nunca olhei muito para mim nesse sentido, nunca me permiti nem resfriado e tal. Só que na minha família só é visto a pessoa doentinha, que está precisando de cuidado. Então foi uma maneira de, claro, gente, isso não tá no racional, envolve muita chicotada para a gente chegar nesse lugar de profundidade, mas eu estava contratando essa doença para que eu fosse nutrida e amada por mamãe e papai. Porque é assim que era visto na minha família, era a maneira que, né, eu consegui esse olhar, esse cuidado, esse carinho, esse afeto. É profundo, gente. Às vezes a pessoa escutar aqui do nada, meio que sem a compreensão do raciocínio, a pessoa nem compreende né, em máxima tudo isso. Mas o convite que eu posso fazer para vocês é, primeiro, olhe para você nesse movimento de autorresponsabilização. É fácil fazer isso? Não. Dói, dá trabalho, a gente chora, a gente esperneia às vezes, mas sabemos que não tem alternativa. E outro ponto, Mônica, que eu quero, assim, que faz, para mim, fez muita diferença, e esse é o motivo, né, de ter te chamado, a importância de ter um mentor, de ter alguém de fora para te orientar. Porque, independente das nossas formações, quando a gente não se dispõe a pedir ajuda, a falar, Mônica, estou num desafio aqui, qual que é o seu olhar? Sabe? Que seja contratar uma mentoria, que seja uma terapia, que seja uma pessoa que você confia, mas assim, de preferência, uma pessoa descontaminada. Eu atendi uma pessoa ontem que está num problema desafiador de casamento, ela até está separada do marido, e a mãe fala para ela, não, a mãe também vem de uma situação desafiadora de casamento, tanto é que é solteira, e a mãe falou, não, é assim mesmo o relacionamento. E é os conselhos, né, que tem norteado a vida dela. E quando eu falei para ela, não, não é assim o relacionamento. O seu relacionamento é assim mediante a forma que você está conduzindo os relacionamentos. Ela falou, Eu falei, É possível ter um relacionamento, sim, leve. É possível, sim, ter um relacionamento harmônico, saudável, sem brigaiada. Não quer dizer que não vão ter pontuações para você, né, com um e com o outro, mas não desse lugar pesado que você está trazendo, né, ao ponto de se divorciar tantas vezes. O que tem disso, né, no seu sistema, nos seus padrões aí que você nem observa? E ela falou, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. A responsabilidade é dessa mãe? Não, porque ela também não conhece algo diferente. Então, a importância desse descontaminar, de pedir ajuda para pessoas que, às vezes, assim, você fala desse assunto financeiro. Você está com a pessoa totalmente ferrada financeiramente e aí você quer que ela te ajude? Será que é mais ou menos isso mesmo? Não desse lugar de perfeição, mas se ela não sabe fazer para a vida dela mesma, como que ela vai conseguir te orientar para isso? Então, faz sentido, Mônica? Como que você vê isso? Então, lembrando do processo que eu passei ontem, é muito isso, porque vem de gerações. E a gente acaba... eu tenho um conhecimento, mas e quem não tem?
E sim, quem não faz essa de pedir ajuda, porque eu passei anos da minha vida sem pedir ajuda, tentando resolver as coisas sozinha, sim. porque eu achava que pedir ajuda era uma humilhação. É uma Então, fraqueza, né? assim, exato, uma fraqueza. Então, assim, eu ontem, num dos processos que eu tive, foi exatamente isso. Da onde que está vindo essa situação? E eu percebi que não vem de mim, não veio da minha mãe, não veio da minha avó, vieram lá de gerações atrás. E por que eu estou carregando isso? Né? Então vamos resolver isso com leveza, com tranquilidade. Você falou de relacionamento, é muito isso. As pessoas elas acreditam que as crenças é exatamente isso, né? A pessoa acreditar naquilo que falam e ela tornar verdade aquilo e pronto, já é instalado aquilo no subconsciente e ele vai ficar ali rodando no automático, entendeu? Então, e às vezes você nem sabe que está rodando no automático. Você só sabe o que você está fazendo, mas e aí? Você já olhou para outros lados? Às vezes a pessoa não consegue olhar para os outros lados, porque aquilo é tão verdade para ela que ela acha que aquilo não vai mudar, que não é capaz, sabe? E eu passei anos da minha vida assim, sabe? Achando que, tipo, não, minha vida é essa, eu tenho que ser assim e tá tudo certo. E as coisas não são. A hora que eu vi a imensidão das coisas, como está crescendo, como as coisas podem mudar e mudam para melhores. A única coisa que eu faço é agradecer. Mone, e aproveitando até a pergunta do Tiago, para a gente alinhavar aí com o tema, qual foi para Uhum. você essa chave? O que você, né, percebeu? Acho que tá meio que picotando aqui a internet. Onde você percebeu assim, nossa, realmente eu tenho que fazer algo diferente. Eu acho que foi assim, lógico, tem um começo dos processos, né? Porque eu vim de vários cursos de Theta Healing, várias curas, né? Vamos chamar assim. Mas assim, quando que virou a chave? Como que eu posso falar? Eu acho que quando você faz o movimento. Quando você começa a fazer esse movimento de mudar a realidade, mudar a sua visão, lógico, não é de uma hora para outra. Você vai treinando, né? É uma coisa de, né? No meu caso, a gente faz o teta, então o teta você troca no subconsciente, tira o que está te fazendo mal, por exemplo, que está te bloqueando e colocando lá o que você realmente precisa. E aí você olha aquilo e você fala, meu, mas antigamente eu olhava de um jeito e hoje eu olho de outro. Opa, peraí, o Teta Healing está funcionando, né? Porque a gente fica um pouco ali no começo dos cursos, tipo, mas e aí, vai acontecer? Não vai acontecer? Então, assim, e aí as coisas vão começando a caminhar. Você tem o seu movimento que você vai fazendo e você vai vendo as mudanças acontecendo. Aí você vai falando, tá resolvendo a transformação, tá mudando. E você vai vendo quantas coisas vão vindo. Só que as coisas que vêm são as coisas boas. Que você fala, mas espera aí, eu achava que isso nunca ia acontecer comigo. Que nem eu nunca imaginaria que eu ia lançar um livro. E eu nunca imaginaria que eu ia dar palestra sobre criptomoedas. Então, assim, são coisas que eu não imaginaria nunca, 2 anos atrás, que eu ia fazer isso, nem ser terapeuta. Então, assim, se você não tem um terapeuta ou um mentor, assim, para te mostrar um caminho, uma direção, e tirar esses programas, programas que vêm do passado, que você vem trazendo durante a vida, que você não sabe, que você está a fim de mudar mesmo, que você tem agora a consciência que isso é capaz, fala, não, eu quero mudar. O que está mudando? O que está acontecendo na minha vida? Não, não consigo lidar com isso. Tá bom, vamos resolver. Não consigo ver de outra forma tal situação. Tá, então vamos ver de outro jeito. Só que a pessoa também tem que estar aberta a essas mudanças. Porque senão ela vai continuar ali no mesmo passo. E aí ela vai falar, esse negócio de transformação é só para fulano e ciclano, porque um é coach, porque o outro é terapeuta, então é muito mais fácil. Não, todo mundo é capaz. Só que você também tem que se permitir. Eu me permiti. E todas as pessoas, eu venho ajudando meus amigos, às vezes, olha por esse lado, veja por esse lado, e não sei o que, é verdade. Eu também tenho meus desafios, às vezes, para ver aí. Eu falo, mas por que que isso não dá certo? Tá, peraí, vamos resolver o porquê que isso não tá funcionando e vamos resolver de uma maneira melhor.
Então, eu acho que é muito isso. É uma construção passo a passo. É um treino diário que você tem que ir ali. Por que que eu estou xingando o vizinho que aquilo me afetou? Peraí, por que que aquilo está me afetando? Que vem trazendo aquilo? Vem da minha avó, vem da minha mãe, vem... Por que que meu relacionamento, como você diz, não dá certo? Sabe? É porque eu vejo os homens, ou os homens e as mulheres todas como que não prestam? Porque tem uma coisa muito legal que não sei se é falado ou não, né? Muito falado, mas assim, a gente atrai aquilo num comportamento que a gente vem atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa. E aí você fala, mas por que que eu venho atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa? Ou a pessoa que só reclama, ou a pessoa que não tá de boa com a vida, ou... E aí, por quê? Porque alguma coisa você tem que resolver aqui dentro, né? Sempre é o do interno para fora, que você tem que resolver para começar a atrair pessoas que estão ali no crescimento, que estão com uma visão igual à sua, que estão, sabe? Porque às vezes você está atraindo pessoas exatamente como você falou, que você tem que ajudar. E às vezes a gente gosta de ajudar as pessoas, gosta. Mas assim, não é uma coisa que você tem que ficar sendo, como a gente fala, de amigos com manutenção frequente. Então, assim, que toda hora tá lá, eu preciso de ajuda, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Então, vai fazer essa ajuda. Para de ficar falando, vai buscar informação, vai buscar. Você quer que eu te ajude? Olha, minha sessão custa tanto, eu tenho horário tal, tal, tal. Tá afim? Então vamos. Se não tá afim, não adianta você ficar reclamando. É que tem Entendeu? Então, pessoas, Mone, eu acho assim, a gente vê muito isso, até pelo aspecto mesmo que você falou do seu processo de ontem, do aspecto sistêmico mesmo, sim, o quanto eu quero pedir, eu quero tomar, porque a gente vê muito isso do tomador. Eu quero tomar, a partir do momento que você fala o valor da sessão, a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho grana. Só que é a mesma pessoa que você vê nas baladas, né? Super bem vestida e tal. Ou exato. seja, ela não tem comprometimento com aquilo. E não quer dizer que não tenha momentos da vida que você não tenha períodos desafiadores financeiramente, mas existem prioridades, não é? Quando você chega lá no mercado para fazer sua compra, você tem suas prioridades. Cara, isso eu não abro mão, porque né, compõe a minha alimentação saudável, as prioridades da sua casa, ou seja, existem prioridades. Eu falo assim, estudo aqui em casa, teve fases da gente andar a pé e meu filho estudando numa super mega escola. E algumas pessoas, inclusive do núcleo da família, falavam, como assim, minha filha? Você é louca? Né? O valor da escola dá uma senhora parcela do teu carro. Mas por quê? Porque desenvolvimento sempre foi prioridade aqui em casa. A gente faz terapia desde que, né, eu fiz milhões de anos. Quer dizer que eu tinha dinheiro de sobra para isso? Não, eu tinha prioridades. Enquanto algumas pessoas estavam na balada, algumas pessoas estavam no churrasco, fazendo, às vezes... Bel, você tá contra tudo isso? Não, eu não tô contra nada. Eu estou a favor de escolhas e consequências. Porque são prioridades. Você tem às vezes, assim, a gente, né, as malucas dos cursos, cara, se você já contabilizou quanto a gente já investiu de tempo e grana pra gente estar aqui hoje? Cara, assim, se fosse simplesmente para montar uma empresa de produto, teríamos uma senhora empresa. Mas por sim, quê? Porque pra gente é importante investir em conhecimento. Agora, qual que é a sua escolha? Você se compromete com o quê? Você quer a sua saladinha pronta sem ter que lavar o alface? É meio difícil, né? A não ser que você queira comer o alface sem lavar. Então, tudo, na minha percepção, começa com uma escolha. O que eu quero para minha vida? E a partir dessa escolha, não estou satisfeita com, sei lá, meu trabalho, não estou satisfeita com meu relacionamento, não estou satisfeita comigo mesmo, o que eu vou fazer para isso? E a partir disso, pagar o preço em todos os sentidos, de às vezes um fim de semana não poder ir pro rancho com a família, porque eu preciso estudar. Quantas vezes eu fiz isso quando eu estava fazendo faculdade? E as pessoas, é engraçado que esse entorno, né? As pessoas falam, como assim?
Nossa, mas ela é maluca de ficar estudando. Nossa, mas não tem cabimento. A pessoa parece que não vive. E aí eu me perguntava, vocês vivem ou vocês fogem da realidade? Só que, né, esse questionamento, e é por isso que não é todo mundo, e não quer dizer que a gente é melhor nem pior que ninguém, são perfis. Não é todo mundo que se dispõe a pagar o preço, que se dispõe a colher esses frutos. Porque eu querer comer os morangos doces e saborosos é um cenário. Agora, ir lá, preparar a terrinha, sujar a mãozinha, regar todos os dias, o quanto eu estou realmente disposta a pagar esse preço? Concorda, Mônica? Sim, eu ouço muito isso também, porque no mercado financeiro você precisa estudar muito, né? É E trabalhar gráficos, muito através de também, né? gráficos, tendência, exatamente. E aí eu fico ouvindo assim, que nem uma vez eu fui ajudar uma amiga minha, eu falei, não faz mais isso. Porque esse que era um tipo de investimento que a galera, meio como se fosse uma aposta. Eu falei, sai dessa parte, porque só vai perder dinheiro. Vai para uma coisa mais assim, centrada. Eu fiz no curso lá no tal lugar, entendeu? Você vai estudar com pessoas capacitadas e tal. E vai operar nos softwares mesmo que tem que operar, não nesses aí com menos de riscos, aposta. né? Risco vai ter, entendeu? Mas Risco menor. não tem como. Mas você aprende a lidar com os riscos, né? Aprende a ver que você pode diminuir o seu risco, saber gerenciar e tudo mais. Aí o que eu escuto? Mas é difícil. É caro. Então fica ali naquela zona de conforto. Só que a pessoa não tem aquela noção que aquilo vai fazer perder dinheiro. Entendeu? E aí é muito o que eu escuto no mercado das cripto, por exemplo. Mas isso é ruim, mas isso não sei o quê. Mas quem te disse isso que é ruim? Você procurou saber? E aí que tem aquele, né? Que se você fala, a gente fala sempre do poder, da gente cuidar, de a gente ter. As criptomoedas é muito isso, você cuidar do seu dinheiro, não deixar na mão do outro. Mas é difícil. Aí vem a dificuldade de novo, né? O que eu chamo de desafio. Mas por quê? Porque você vai ter que tomar um controle maior, vai estar no seu poder, Ou né? Por seja, exemplo, de novo que a gente falou da autorresponsabilidade. Exatamente. Então, são coisas que assim, é o que eu sempre falei agora aqui. Você tem que ir atrás, você tem que procurar querer ser uma pessoa melhor, ver o que tá deixando você ruim para querer melhorar nesse aspecto, porque vai aparecer algumas coisas. Não sei lidar com isso, não sei lidar com aquilo. Mas e tá tudo bem. A gente não sabe tá tudo bem. mesmo. A gente também tem nossas coisas, né? E saber lidar. Às vezes também, eu também não sou a Mulher Maravilha do Tata Healing, ou né, a mega terapeuta, porque a gente também tem as nossas. Não é todo dia que eu tô bem, não é todo dia que eu acordo bem-humorada. Lógico, eu acordo todo dia bem-humorada. Mas às vezes. Temos desafios. Eu acordo 5h30 da manhã todo dia. Mas tem dia que eu acordo 9h30 da manhã, 9h30. E aí eu falo, ok, tá tudo bem. Saí fora da minha caixinha? Saí. Mas eu me permito hoje descansar. Entendeu? Então, tipo, aí ontem eu ouvi muito isso, né? Do tipo assim, eu acordei brava porque eu dormi até 12h30. Tá, você tava cansada? Eu tava porque eu trabalhei tanto. Então se permita, sabe? Peça perdão por você ter essa crise de fúria e deixa isso passar, né? Se permite, como a Adriana falou, é difícil. No começo é difícil. A gente ter esse negócio de ir mudando, e é muito desafiador, sabe? Só que você começa a fazer um pouquinho por dia, você começa a ver a grandiosidade que a sua vida começa a melhorar e transformar. E você fala, nossa, olha onde eu cheguei. Eu olho isso todo dia, eu falo, meu Deus, olha onde eu tô! E aí só, tipo assim, eu sei onde eu vou chegar, mas eu ainda não tenho essa visão da onde que, nossa, aonde eu vou chegar. Mas eu falo, tá, eu ainda vou chegar em tal lugar, mas ainda não cheguei. Mas por enquanto eu tô assim, nossa, que legal onde eu tô. Então, assim, é muito desses processos, assim, que a gente não tem a noção
E quando a gente começa a ver as coisas, as pessoas não têm essa noção de, tipo, dessa grandiosidade que elas podem sim chegar. Depende delas? Depende. É tão simples assim? Sim. Mas a gente tem que também ter essa vontade, se Sim, dispor a querer melhorar e crescer, porque com senão fica ali certeza. no mimimi, E eu entendeu? E acabei a de gente pode... responder a Adri aqui agora. Não Eu quer dizer tentei que ler, seja não fácil. consegui. É porque assim, eu sou muito prática, né? Muito. Qualquer situações, principalmente lá atrás, no começo, que você falou, você faz uma técnica diferente, você fala, será que isso funciona? A gente é muito assim Sim. mesmo, e é importante um pouco dessa racionalização até para você, cara. Não é tudo que chega também que você tem que abrir, você tem que, né? Inspecionar aquilo de uma maneira que faça sentido para você, porque tem coisas que não vai fazer. E ok, eu falo muito aqui nos Uhum. processos terapêuticos. A chavinha, independente de mentor, de processo terapêutico, a chave está dentro de cada um de nós. Você, enquanto minha mentora, me ajuda a encontrar a chavinha que está perdida por aqui. Mas ela não está aí, ela está aqui. Então, Bel, mas isso para mim não faz sentido. Ok, o que é que faz? É sobre isso. E mediante o que faz, vá e pague o preço. Porque, sabe, minha ex-cunhada falava uma coisa, ela estudou, eu falei disso ontem até. Ela é de Franca, e aí ela teve altos desafios, o sonho dela era fazer medicina, ela não conseguiu passar em federal, não tinha grana para pagar, mas assim, ela era obstinada, eu quero fazer isso, fez enfermagem primeiro para ver se começava a trabalhar e dava conta de pagar, e foi. Até um ponto de uma tia falar, se você vier para o Rio, eu pago para você. Ela foi embora e tal. E assim, estudava como todo mundo que estuda medicina, ou que estuda, né, como a gente. Eu não acho que a gente estuda menos do que medicina. Minha nora faz medicina, eu vejo a loucura que é a vida dela, mas nem por isso a nossa é muito diferente, né? Ou seja, Sim. quem se dispõe a fazer algo bem feito tem o bastidor que não é visto e ok. Mas o ponto é, quando eu brincava com ela, nossa, mas você tá estudando a beça, nossa, mas você não tem fim de semana, nossa, às vezes não consegue nem namorar direito, porque aí o namorado morava em outra cidade, família em Franca, aquela coisa, né? Aquela confusão. Ela falava, Bel, não é fácil. Mas difícil para mim é carpir debaixo do sol quente. E eu falava, uau! Né? Então, assim, qual difícil você quer lidar? Porque fácil é comer mamãozinho com açúcar. Mas alguém tem que plantar esse mamão, porque ele não vai chegar na sua cozinha do nada. Então, assim, como a Adri colocou ali, não, realmente, gente, não é fácil. Só que eu, falando por mim, para mim, eu não vim nessa vida para encostar na sombra. Eu vim nessa vida para construir as minhas sombras. Então, o quanto nós estamos de fato dispostos a pegar esses desafios que a vida oferece como oportunidade, que também é uma maneira de conduzir para um lugar diferente, né? Os para quê? Para que aquilo está acontecendo? Apesar dos desafios, né, do momento que você vivenciou de uma doença, cara, demorou eu chegar nesse lugar e tá tudo bem, faz parte do processo, mas eu agradeço imensamente ter experienciado esse câncer. Eu sou uma pessoa muito melhor. Se eu não tivesse vivenciado, Bel, mas poderia não ter vivenciado, poderia ter tido um grau de consciência mais amplo para não chegar a esse ponto? Com certeza poderia. Mas se eu vou para esse lugar também de não aceitar, já que aconteceu, e aí sim fazer as transformações necessárias, apesar de que, né? Ou seja, isso eu tenho controle. Porque eu fiz, todos nós fizemos o melhor que a gente tinha condição lá atrás. E eu vejo, Moni, a grande maioria das pessoas que não saem do lugar, a maior parte das que estão travadas, é porque meio que endeusa esses movimentos desafiadores. E não, eles são burilamentos, nessa simbologia de que a gente é um diamante. Então, quais são
são esses movimentos que vai ajudar a nos transformar um pouco mais perto desse diamante. E tá tudo bem, sem essa culpabilidade também. Porque no lugar da culpa, nós não vamos para a próxima fase. Então, tá bom. Eu fiz o melhor que eu tinha condição de fazer, eu realmente, meu grau de consciência era muito pequeno e tal, mas agora pode ser diferente. Concorda, Mone? Sim, eu tava aqui com um insight, eu falei, não pode ir embora não, porque às vezes eles... Bom, E aí eu tava aqui, falei, tá, eu preciso falar isso. Sim, porque assim, como que a gente... Eu vou falar pelo Theta Healing, tá? Eu sempre falo para as pessoas assim, ó, o que você gostaria de ter na sua vida? O que você gostaria de manifestar na sua vida? Vamos fazer uma listinha? E aí você me traz, né? Como que você gostaria que fosse a sua vida? Ah, eu queria ter isso, queria ter aquilo, queria ter... Tá. Então vamos lá, a gente pode manifestar? Pode, só que assim, o que acontece dentro da gente? Que nem você falou das coisas ruins, né? Não tão boas. Às vezes a gente tem que deixar de lado alguns padrões, alguns comportamentos que a gente tem, que são raiva, são ódio, são tristeza. Lógico que a gente pode ficar triste, pode, mas não cair no drama e ficar naquele looping. Mas assim, e saber perdoar as pessoas, saber ter esse dom do perdão também. Então tem várias coisas. Então, quando chega numa certa... Quando eu atendo um cliente que fala, tá bom, você quer ter isso? Vamos lá, vamos subir na onda teta e tal, tá bom. Olha, eu tô vendo aqui uma situação, por exemplo, de uma tristeza com relação à sua mãe. Faz sentido para você? Ah, faz. Tá, então se a gente vai lá, faz por exemplo, um exercício do perdão, né, para perdoar a mãe. E às vezes a pessoa não quer perdoar a mãe, quer ficar naquela raiva, naquele ódio da pessoa. E ela não percebe que se ela tirar aquilo de dentro dela, aquele sentimento, tudo flui, todas as coisas andam. E essas coisas de energia é muito forte. Esses comportamentos, eles atingem um grau que a gente chama de escala de Hawkins, que segura a gente para ter as melhores coisas. E assim, para que você fala, né? Para que a gente está sendo assim? Para que a gente está tendo esse ódio, essa raiva, esse rancor, esse ressentimento? Isso a gente lida muito no Theta Healing. Você não precisa disso. Arrependimento também, sabe? Libera isso, vamos tratar isso, para que as coisas boas possam vir, para que você atraia as coisas boas, porque isso bloqueia as transformações também. Não adianta a gente querer transformar as coisas, a vida e tal, se você não tirar essas coisas de dentro de você. é os lixinhos, Porque né, tá ali preso, sabe? Passar por cima do coleguinha do trabalho, fazer pirraça, fazer, né? Agir de uma forma que não tem que ser, né? Então, assim, também tem esse ponto, né? E é muito desafiador para as pessoas soltar isso, porque elas se apegam tanto naquilo tipo, não, porque fulano me fez o mal. Ok, mas vamos tentar soltar isso. Pode ser que dure um pouco, demore um pouco mais, mas que você solte aquilo, que você vai sentir aquela leveza e vai ver como tudo vai mudando, tudo vai se transformando na sua vida. E aí você vai vendo, nossa, eu soltei isso daqui, eu tirei essa raiva da pessoa e tudo melhorou. E assim, eu descobri que minha rinite alérgica, eu tive sempre rinite alérgica, minha rinite alérgica vinha, desencadeava de ódio e raiva. Então, toda vez que eu sentia raiva e ódio, ela atacava. Eu falava, opa, peraí, por que eu tô sentindo isso? Para quem? E resolvia na mesma hora. Entendeu? Então, assim, e as pessoas estão exatamente nisso, no coletivo, da crença coletiva, e vibra muito. Você falou da rede social, é uma coisa. Lógico, tem as coisas boas? Tem. Só que você tem que se direcionar às coisas boas. Porque é todo mundo reclamando, é todo mundo vibrando no negativo, é todo mundo vibrando no pessimismo. E aí você olhou aquilo, acatou aquilo, pronto, você já está naquele negócio daquele negativo dentro de você. E é como que meio que você tira... automático, né, Mônica? Exatamente. Assistir o Jornal de Manhã. Gente, eu parei de assistir o Jornal de Manhã. Era uma coisa que eu tomava café assistindo o Jornal de Manhã, que eu adorava, porque essa coisa ruim o tempo todo. E o que eu fiz? Foi fácil?
Mas eu fui criando o hábito dia a dia de começar a entrar no aplicativo e fazer inglês no horário do jornal. Então, o horário que eu fazia de assistir o jornal 1 hora, 1 hora e meia, eu me destinei a fazer inglês, aperfeiçoar e começar a fazer isso todos os dias. Ou seja, eu direcionei para uma coisa boa, sair daquele negócio ruim. Eu começo a ver que começa o mundo inteiro. Ai, tá ruim isso. Ai, porque o presidente não sei o quê. Ai, porque a guerra não sei o Porque quê. a Eu gasolina paro, tá eu cara, porque o saio. mercado não sei o quê. Exatamente. Aí você vai ver no meu Instagram pessoal, por exemplo, é receita de comida, no meu de trabalho, do meu de viagem, é passeios, é indicação de passeios. Então, assim, para sair um pouco desse negócio, né? Porque as pessoas ficam ali vibradas no ruim, no que não vai dar certo, não. Mas eu quero tal coisa, mas isso é muito difícil. Tá, o que que você está fazendo para isso? Nada. A pessoa às vezes quer ser gerente de uma empresa, está estudando? Não. Eu Como que você quer quero, ser promovido? só quero. Eu só quero, entendeu? Como é que eu quero chegar no nível de expert de cripto se eu não ficar seguindo ali, estudando, tendo meus networking? Não tem jeito, E é entendeu? Então engraçado, você. Mone, do que você falou. Eu já não assisto TV aberta há muito tempo, mas assim, pra gente, assim, só pra jogar, até porque né, a gente já tá com o horário meio. O quanto isso é uma manipulação, né? Por esse medo, por essa escassez, por nossa, tá tudo danado. Gente, não tá. Se for para a gente Vem, fazer vem. um cenário cronológico, olha tudo que a gente vivenciou aí com a Covid, sabe? Esses dias um amigo meu brincou, falou, nossa, você tá numa felicidade. Eu falei, cara, fora todo o externo, eu sobrevivi a 2 cânceres. Você acha verdadeiramente que eu tô preocupada se o preço do alface tá 10, 3 ou 20? Eu tenho coisa mais importante para me preocupar. Inclusive ganhar Exato. dinheiro para pagar, seja R$ 50. Porque se eu tiver dinheiro no bolso, você concorda que pouco importa quanto tá cada coisa? Mas não, a gente vai para o lugar de fomentar o que tá todo mundo querendo que fomente, inclusive a mídia. Ou seja, não vamos aprofundar aqui porque Uhum. senão vai para outra direção. Mas essa consciência de que eu reclamei por 40 anos da minha vida. Eu tive a ilusão de que assistir determinada coisa me dava uma sensação de estar informada. Ok. Isso traz resultados efetivos para a sua vida? É uma questão de inteligência. Sim. O que Não. aquilo tá trazendo de bom para você, né? Aquelas informações, né? Por quê? E a gente vive na base do medo, né? Se depender das mídias, a gente vive na base do medo. E as pessoas não sabem que o medo bloqueia as ações. Você fica tão, eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de não sei o quê, e aquilo bloqueia de você seguir além, seguir mais à frente. E as pessoas não têm essa noção. Eu falo, gente, para de sentir medo. Meu pai me vem com vários gatilhos. Meu pai é sabe? Não porque você vai fazer tal coisa, você vai perder dinheiro. Não porque você vai não sei o quê. O pai, né? Eu imponho o respeito, imponho o limite, porque senão as coisas não vão. Eu acato aquilo lá e não vem mais. Entendeu? Tipo, as coisas não caminham como deveria caminhar. Então, as pessoas não têm essa consciência do que pode sim crescer, só que ela precisa se libertar e tirar esses medos, tirar esse bloqueio. E escassez vem o tempo todo. A escassez está ali presente, tudo é difícil, dinheiro está ruim, sabe? E tá, como você falou, quais são as suas prioridades, sabe? E você colocar isso na sua mente que, tipo, ok, minha prioridade é o estudo, é o trabalho, é fazer isso. Para uns, a prioridade é o churrasquinho no final de semana com a cerveja. E tá tudo bem, cada um escolhe. Só que aí amanhã você começa a ver que a pessoa tá reclamando porque o preço da carne tá difícil, porque o preço da cerveja não sei o quê, e você tá ali estudando, né? Fazendo o seu dinheiro, entendeu? Então, tipo, são escolhas. Só que as pessoas podem sim escolher o melhor. Cabe a você querer olhar por esse lado, né?
e tirar o medo, né? Que esse É. negócio aí... Eu acho assim, Moni, você fala dessa questão, né, do churrasco e tal. Primeiro, cada escolha é uma renúncia. Ok. E o ponto mais importante é você entender que você está escolhendo o churrasco, a cerveja, a baladinha, o Rock in Rio, sei lá. E, de novo, o meu propósito aqui não é julgar nada. Mas que Exato. você, quando vá fazer uma escolha, seja ela qual for, que você tenha consciência dela. Não porque teu amigo foi, porque tá todo mundo indo, porque a grande maioria é por isso. Não é uma escolha. Cara, eu quero ir assistir o show X. Vá! Você tem disponibilidade? Vai. Não é disso. A conversa não é essa. Ah, você tem que só estudar. Não, não é isso. A questão é, eu estou consciente que eu quero gastar, investir X nisso. Vá e faça. Porque o pior é você estar nesse movimento de, sei lá, do churrasquinho, que seja do show, que seja de estudar, e não saber para que você está fazendo aquilo, que aí sim, quando chega o resultado, você não fica coerente com aquilo. Esse é o ponto. Faz sentido, Moni? É muito engraçado como você falou isso, porque eu lembro de meu pai mesmo falando, eu tenho 3 aniversários para ir. Tá, e aí, você quer ir nos aniversários? Eu vou para comer. Então, ou seja, o churrasco, o rolezinho com os amigos, às vezes as pessoas vão para não desapontar o outro, porque, mas eu não tô a fim de ir, então por que você vai? Fica respeitando. Você fala, gente, o que você quer fazer? Eu queria ficar em casa dormindo, então fica! Eu queria ir para um parque. Gente, eu passei minha vida, 38 anos, né? Não tenho 38, um pouquinho mais. Mas, assim, eu passei 38 anos fazendo as coisas que os outros queriam que eu fizesse. Seja relacionamento, seja na vida, sabe? E eu deixava de fazer o que eu realmente queria por conta que os outros iam falar, iam julgar, iam não sei o quê. E hoje eu tenho a vida que eu quero. Por quê? Porque eu sei separar, lógico, né? O que é a hora para sair, para a hora dos estudos, para a hora do trabalho. Logicamente que eu vou para meus musicais que eu gosto, né? Como no restaurante que eu quero quando eu quero e sigo a minha vida de boa. Mas assim, e essas pessoas que fazem as coisas porque os outros querem que faça? Porque, sabe? E se você não fizer, a pessoa fecha a cara e birra. Aí vem aquele negócio da criança interior que tá ali presente fazendo a birra. Por que que a pessoa, sabe? Oi? Eu vejo isso direto, gente. Pessoas que mandam mensagem para mim e fica na birra. Falou, meu Deus do céu, bota a mão na cabeça minha, nossa senhora. Porque, sabe? É aquele negócio que quer atenção constante, tá? E você tá fazendo por merecer também, que nem a gente falou? O que você tá fazendo? É uma via de mão dupla. Sim. Né? Então, assim, é muito por esse lado. Eu moro sozinha, ninguém frequenta minha casa, porque tem a energia, não quero ninguém que venha aqui, que venha, olha isso, olha não sei o quê. Não trago gente. Então, assim, que eu ia falar, já me perdi, tá vendo? Mas é isso. Hoje eu escolho, lembrei, quem são as pessoas para ficar na minha vida. Sim. Bom, então, assim, pessoa que vem perturbar, encher o saco, não assim, não tô julgando, mas assim, pessoas que começam a falar muito no negativo, muito na vida, muito na escassez, muito baseado no medo, eu já começo, essa pessoa precisa muito de atenção. Então, você já começa a ver qual que é o perfil dela. A outra pessoa que fala assim, Mônica, que legal, você conseguiu tal coisa. Nossa, vamos curtir, vamos comemorar. Tá bom, tem outro lugar. Então, assim, vamos separando, que é o que a gente aprendeu no Círculo Íntimo. Não sei se você fez esse curso. Não, o Círculo Íntimo não. Não? Exatamente isso. Quem é que deve ficar na sua vida? Quem é que está mais próxima? Quem é que está mais um pouco afastada? E quem está mais longe? E essa semana, foi ontem até, que eu olhei e falei, gente, não tem uma pessoa na minha... Mas isso é bom ou ruim? Na verdade, tem Deus. Foi o que eu vi, só Deus. Assim, que tá ali, que tipo assim, realmente, essas pessoas que tipo assim,
tá ali presente o tempo todo, tipo assim, e aí, vai? E aí, não vai? Vamos! Sabe? Que tá ali como se fosse parceiro mesmo, amigos, que tá ali vivenciando sua vida, que sabe, meu, que legal, vai! E eu ouvi uma amiga minha falando assim pra mim, porque eu ganhei um negócio, né? E uma amiga minha falou assim, caraca, Moni, você ganhou isso, não sei o que. Eu falei, ganhei. Achava que isso estava distante da minha realidade, mas eu ganhei um negócio tudo pago. E aí, não sei da onde, mas veio. Não quero nem saber. Mas assim, é muito louco. Minha amiga falou assim: você sabe que se você conta as coisas, as pessoas jogam o negativo, né? Olham por outro lado, né? Então ela fala: toma cuidado com quem que você fala. E eu tô ainda nesse processo de aprendizado. Sim. Porque eu tô de falar para todo mundo: eu fiz isso, fiz aquilo, eu ganhei tal coisa, não sei o quê. Então, isso para mim é um desafio hoje. Porque eu não vejo maldade nas pessoas, eu não vejo o negócio, só que às vezes as coisas caem em mim que também me derruba. E eu tenho que lidar com isso. Sim. Tentar resolver isso quanto antes no Theta Healing, para que isso não me afete e exatamente não chegue a bloquear a ação que eu quero, onde eu quero chegar. Então, e um ponto isso. importante, Mônica, que você falou aí dessas pessoas, e que a grande maioria de nós talvez não percebe, que a gente é o resultado, né, das 5 pessoas próximas. Então, diante de tudo que a gente falou aqui, né, onde que eu estou, para onde que eu quero caminhar e tal, quem são essas pessoas que estão próximas de mim? Estão nesse movimento parecido ou são um movimento que me puxa para trás? Exato. Exatamente. E aí eu tava falando até para minha amiga, eu falei, eu tô criando network com gente grande no mercado das criptos. Então, assim, e aí você vê que a pessoa responde, você fala, nossa, a pessoa respondeu, que demais! Você fica toda feliz, tipo, aí tem aquele negócio, você vai e manda mensagem, né? Vamos ver se vai alguém responder. E aí eu respondi, que nem eu mandei pro meu professor, nossa, que legal, a gente vai estar junto, não sei o que, não sei o que lá. E o cara é fera no mercado das criptos. E aí, tipo, ele foi lá e respondeu num story. Eu falei, caraca, ele respondeu meu negócio, que demais, sabe? Assim, então você fica feliz com tudo isso, né? Então é bem isso que você falou, das 5 pessoas. Aonde você quer chegar, você também tem que criar o seu networking ali para onde que você quer. Não adianta você querer ser gerente de uma empresa se você não é amigo, né? Fazer um network ali do dono da empresa. E você falar mal da empresa que você trabalha. Você não vai conseguir. Exatamente. Entendeu? Você tem que olhar aquilo como uma paixão, como, né? Meu, eu quero seguir isso, eu quero seguir carreira em tal empresa e tal. E dar o gás para isso. Quem que eu conheço, né, que está fazendo esse caminho que eu quero caminhar? Eu falei aqui no começo desse mentor, mas não necessariamente esse mentor é uma pessoa que eu vou lá e contrato. Às vezes, nesse movimento que você trouxe aí, só de network, cara, se eu quero aprender sobre algo, quem que é o cara, o bambambam disso? Quem que é o professor? Quem que é meu amigo que sabe fazer aquilo? Porque o meu filho fala muito disso, Mônica. Às vezes, assim, alguns desafios, né? Porque, assim, empreender não é fácil, né? Empreender em qualquer contexto, no contexto terapêutico e tal. E, às vezes, o meu filho fala assim, mãe, você pergunta, às vezes, para pessoas que não sabe o que você está fazendo. E você acha, na sua inocência, que a pessoa tem condição de te ajudar. Se ela soubesse, ela teria o negócio dela. Então, você já perguntou para alguém que tem um negócio? Não quer dizer que a pessoa saiba, porque, né, tem as variáveis do tipo de negócio. Mas, assim, que seja contratar, então, alguém que tem esse resultado. Mas essa coerência, porque às vezes a gente fica nesse looping que você falou de não conseguir o resultado, mas porque eu tô pedindo assessoria para quem não tem. Exato. Como que eu vou ter? Para quem não está disposto a querer te ajudar, a querer falar as coisas. Às vezes você paga até para a pessoa para ela te trazer o resultado e não é o que você esperava. Tá ok. Mas você especificou o que realmente você queria também? Soube falar onde eu quero chegar, onde, né? E também tem isso, né? Sim. As pessoas não falam. Tá ali travada.
E qual que é a sua dificuldade? Ah, porque às vezes a pessoa não sabe que isso para ela é uma dificuldade também. Sim. Ela não conseguir falar. Para ela, ela tá a vida inteira assim, ela não sabe de onde surgiu isso. E não sabe que pode desbloquear também. Exatamente. Né? E eu acho assim, ó, a gente vê perceptivamente muitas falhas de comunicação, né? Tudo, nossa, eu falei A, mas você entendeu água, mas tudo começa nessa comunicação interna. Como que eu me comunico? Sim. Comigo, sabe? O quão verdadeira e coerente, porque a gente vê que as pessoas que conseguem, e é um desafio para qualquer um de nós, eu sei disso, mas o quanto mais próximo a gente está dessa comunicação com a gente mesmo, automaticamente a gente vai conseguir. Eu falar, mãe, me ensina a fazer aquela receita de torta de bacalhau. Agora, às vezes eu falo assim, nossa, mulher, eu tô com vontade de comer não sei o quê. Ou seja, né? Seja objetiva, seja clara com o que você quer, saiba pedir efetivamente o que está te faltando, porque automaticamente você vai favorecer que seja de você falar, bem, eu não tenho receita de torta de bacalhau. Eu tenho talvez uma de espinafre aqui, você quer? Não, não quero. Ok, beleza. Quem que tem? Vamos então, né, procurar? Ou não tem. Porque eu falo assim, nesse movimento de empreender, ou que, até para a gente finalizar aqui, antes que o Instagram derrube a gente, você pensar, todo mundo que está aqui, quem vai assistir depois, é que às vezes a gente fica nessa linha de chegada. E para coisas diferentes, não necessariamente é essa linha de chegada. Eu converso muitas vezes, assim, a gente tem encontros, né, com empreendedores e tal, e principalmente no aspecto de fazer acontecer, é fazer até dar certo. Não, sabe? Porque às vezes você fala assim, não, eu vou fazer mais um mês. Ou eu vou fazer essa semana. Cara, não tem esse tempo. Quando você tem um propósito e você sabe o que você quer fazer da sua vida, todas essas mentorias, de repente, que ainda não me levou para onde eu preciso, eu entendo assim, né? Putz, ainda não foi o necessário. Mas, de uma maneira ou de outra, teve um aprendizado. Próxima fase. Sabe? Entender esse processo também, se abrir para isso e falar, cara, eu dei pelo menos um passo, ou meio passo, ou 5 passos rumo a isso. Não sei ainda quantos eu vou ter que dar. Mas eu aproximei um pouquinho mais hoje. Então, entender essa liberdade do caminhar para quantos passos eu vou dar? Faz sentido, Moni, para a gente finalizar e deixar... E também a gente, se a gente está dando um passo por vez, a gente ficar feliz que a gente está fazendo esse passo. A gente está fazendo esse movimento. Porque você faz um movimento e fala, ah, mas eu não vi muita mudança, vou parar. E acaba parando, achando que não vai resolver mais. Por mais que seja pequeno passo, mas você já está no processo dessa transformação, dessa mudança. Então, assim, é não desistir, é ir e vai. É o que eu falo, se joga e vai. E é o que eu mais falo, foguete não tem ré, vai, sobe e vai embora. Entendeu? O que você tem a ganhar? Só coisa boa. Entendeu? Se tiver algum desafio ali, vai ser para você aprender a lidar com alguma coisa que vai surgir. Mas, assim, lidar com isso com tranquilidade. Não desesperadamente, porque aconteceu isso. Não é assim, gente. Dá pra gente resolver de boa. Dá para resolver sem agressividade, com amorosidade, sabe, com leveza. A gente não precisa matar o amigo por conta que aconteceu isso, ou, sabe, soltar os cachorros porque está acontecendo isso na sua vida. Não! Você pode falar, olha, aconteceu isso aqui, você pode me ajudar, que nem a gente estava falando? Se eu não estou vendo uma saída, ou então, na nossa época, né, que a gente é das épocas antigas aí, a gente ia aqui na biblioteca para estudar. Hoje está tudo na mão. E mesmo com as coisas na mão, as pessoas ainda estão ali. Tem curso de graça. Gente, olha os cursos de graça. Eu vou fazer. Ai, eu não consigo estudar online. Gente, se você não consegue, busca ajuda. Faz o que precisa ser feito. Exato. Entendeu? E tá muito, né, nessa vibe do não consigo, eu não posso, não, sabe? E fica. Aí eu falo, gente, graças a Deus...
Isso não é para mim, exato. Tá, e o que que é para você? O que vai fazer sentido para você? O que é onde você quer chegar, né? Você quer fazer isso? Você trabalha o tempo todo na sua vida? É isso que te deixa feliz? Não, não, isso que paga as contas. Ok, tá tudo certo, Seja entendeu? coerente. Agora, exatamente. Agora, você gostaria de ter uma vida assim? Porque eu, né, eu escuto muito assim, ah, mas tal, eu salvo umas casas de rico, né? Eu não conto, mas eu salvo as mansões que eu olho, porque eu falo assim, um dia eu vou ter, um dia eu vou ter, um dia eu vou ter, eu vou salvando. Aí eu mando pros amigos, olha essa casa, olha não sei o quê. Ah, mas isso daí é uma casa extraordinária, de rico. Uhum. E, e se eu quero chegar lá? O que que eu tenho que fazer? Trabalhar, percorrer esse caminho. Não é impossível. Não, Porque a partir do momento que você põe isso que é o impossível, vai se tornar o impossível. Agora, não, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu acho que lutar é uma coisa muito pesada, batalhar é uma coisa. Não, você tem que fazer o seu com leveza. Então, assim, faz o seu com tranquilidade, que as coisas, o universo vai trazendo as coisas boas. Ele vai se ajeitando. É uma coisa louca. Só que você tem que fazer sua parte nessa transformação. Você tem que quebrar, como a gente fala, a raiva, o ódio, o rancor, o mau humor, porque você acordou da pá virada. E, tipo, sabe? Então, vamos começar a olhar para si, libertar essas coisas que não são boas, começar a viver com leveza e começar a agir, tirar os medos. Eu sei que é desafiador, mas assim, sabe? Ah, isso daqui tá dando muita notícia ruim. Peraí, o que eu posso fazer nesse horário? Ah, então vou fazer tal coisa. Ah, é desafiador. Tá, mas eu vou ver como é que eu posso. É, por exemplo, para mim é desafiador ler. Ah, então eu vou ler hoje, sei lá, 4 linhas, 10 linhas, uma página. Hoje eu consegui fazer 10. Amanhã eu posso tentar 12. Depois, e aí, criando o hábito da leitura. Então, assim, é desafiador? É, mas é possível fazer. É só você começar a dar os primeiros passos. Senão a coisa não anda. Se exatamente. esperar o Papai Noel vir com presente, sem você pedir, mandar cartinha, não rola. Exatamente. Mone, antes que a gente Eu perca essa live maravilhosa, eu só tô tensa por isso, com medo dele derrubar e a gente perder. Mas eu queria Eu nem agradecer sabia muito. que derruba assim, gente. Eu já acho que eu fiz live de 2 horas e meia, eu acho. Então, eu também, mas é que assim, já aconteceu casos de quando excede a 1 hora e eu perder, por isso que eu fico tensa, assim. Tá ótimo o papo. Eu acho que todo mundo tem muito a agradecer. Nosso, assim, nós atingimos o nosso propósito, que é trazer um pouco de possível. Ninguém disse aqui que vai ser fácil. Ninguém disse para você que é um processo mágico. Não, é possível, desde que a gente possa olhar para a gente com responsabilidade. Cara, fazer o que precisa ser feito. O que é? Carinho também. Sim, Olhar com amor pra gente, né? se cuida, né? Tenha essa afetividade com você mesma a ponto de pedir ajuda se for necessário. Ajuda, né? Chama a gente no direct, a gente, né, vai poder auxiliar vocês. Contrate um mentor, também estou aqui, vou, sabe? Então, assim, busque ajuda se você não está conseguindo sozinha. Porque não é porque você não está conseguindo sozinha que não é possível. É só uma portinha que está fechada. Mas Seja tem de como. chave. Né? Então, vamos para a próxima fase. Eu vou deixar a palavra com você para você finalizar, até para te honrar. Mas eu quero agradecer a todos, né, que estiveram, que estão, que vão estar em outro momento. E antes de tudo, a você, pelo teu tempo, pela sua disponibilidade, pelo carinho que você sempre tem comigo e o quanto, assim, o propósito maior é esse. Essa gratidão do quanto você contribuiu para que eu estivesse aqui. Ah, eu só agradeço. Eu acho que as amizades que eu tive no Teta, que eu faço, que eu vou levar para a vida. Eu falo que é família de alma. Ainda não conheço Franca, mas eu vou. Vem embora. Em breve. Já tive alguns convites aí e eu tenho essa para gravar pro Trip também, para conhecer as amigas, né? E eu agradeço muito o convite. Fico aí à disposição de quem precisar
mandar mensagem, me seguir. Eu não tô ainda fazendo tantos stories, essas coisas, né? Da parte de terapia. Mas é um ponto que eu vou fazer também mais para frente, que eu tenho que administrar as cripto, com o livro, com a terapia. Vamos ali, por parte. Mas fico à disposição, então, de qualquer coisa de terapia, né, mais específico de Theta Healing e aromaterapia, que é a minha especialidade. Também, se tiver pessoas querendo entrar no mundo das criptos, de investimento, também eu fico à disposição, que é o meu trabalho hoje, mas, né, os dois juntos. Na verdade, o meu trabalho é desbloquear o medo das pessoas de investir. Então, tá ali, é o medo, né? As pessoas acham que é o impossível, né? E aí, agradeço o convite, fico muito feliz, a gente está sempre se falando aí, não importa, né? Passa um tempo, a gente fica meio off, assim, mas estamos aqui conversando, né? É verdade. A gente está ali. E é isso, gente, não... Como que eu posso falar? Não é não duvide, mas tipo isso, não duvida do seu potencial. Não duvida de onde você pode chegar, porque você pode, todo mundo pode. E uma coisa que a gente aprende muito no Theta Healing, né? Deus, né? Cada um tem sua crença, mas assim, Deus não quer que a gente seja ruim, não quer que a gente sofra nessa vida, quer que a gente tenha da vida aqui. Então, assim, vamos procurar, sim, ter o melhor pra gente. E a gente merece, sabe? A gente merece cuidar, olhar pra gente com amorosidade, olhar pra gente com carinho. Poxa, olha, sempre tive vontade de fazer o curso XPTO. Vai fazer o curso. O que te impede? Ah, é o dinheiro. Tá, o que você pode fazer então? O dinheiro. Você pode fazer uma renda extra, que, né? Eu ensino isso. Você pode Você pode vender alguma coisa que você goste, ou, não sei vender. Tá bom, então o que você sabe fazer? Agregar. Pega o seu conhecimento e vai passar para as pessoas. Venda algum livro com algum conhecimento que você não sabe. Então, assim, procura fazer o movimento, né? Para você chegar onde você quer chegar. Senão as coisas não vão vir. E acredita, confia, sabe? Você é capaz, todos nós podemos, todos nós somos capazes. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa acreditar nisso. Você acreditou e dando o primeiro passo, só vai. É o que eu falo, vai. Vai e não olha para trás falando, não, mas sabe o que... Não, vai. Olha para frente e vai. Segue. Não tem esse negócio de, não, mas é que fulano falou mal do seu... Não, para e vai. Eu escuto isso. O que você faz a aposta. Tá. Eu tô estudando, eu sei que não é. Entendeu? Então, tipo, é muito essas coisas, né? Então, você vê eu falando muito isso. Se joga e vai. Vai, foguete não tem ré, eu sempre falo essas coisas. Bora pra frente! E eu sempre incentivo. E vai, gente, vai. O que tá impedindo? Vai embora! E é o que eu sempre falo. Então, assim, gente, confia, acredita. Não escuta essas vozinhas, essas coisas que fica, essas pessoas que te deixam mal, essas pessoas que te deixam para baixo. E começa a dar uma afastadinha. Entendeu? Vocês vão ver como a vida anda. Anda. Esse negócio dessas pessoas começar nessa energia, você atrai, você puxa. Então, manda. Sabe? Mas eu fico com dó porque a pessoa é minha amiga desde a infância. Tá, mas não precisa ficar lá no dia a dia convivendo. Deixa ali do ladinho, entendeu? Uma hora você vai lá, conversa, manda um oi, mas começa a dar aquele negócio, porque minha vida é difícil, porque não sei o quê. Tá bom, amiga, ó. Vai melhorar, dá uma palavra ali de conforto, né? E fala, tô ocupada, tem que fazer alguma coisa aqui e vai. Entendeu? Porque senão você fica, aí puxa do outro pessoa em você e aí bloqueia de novo. Então, né? Eu pergunto às vezes, Mônica, assim, ó, às vezes quando eu vejo que isso é reincidente, eu falo, você quer reclamar ou resolver? Porque se você quiser reclamar, eu entendo que é só para eu ouvir, tá bom? Faz de piniquinho meu ouvido aí. Agora, se você quer resolver, eu tenho uma solução para você. A pessoa já pensa 3 vezes na hora de falar de novo. Sabe o que eu faço? Eu falo assim, para as pessoas começam a reclamar, eu falo assim, peraí, você quer que eu ouça ou você quer que eu fale alguma coisa? Não, eu quero que você ouça. Eu fico lá ouvindo, tá bom?
parou ali. Ela terminou, eu falei, ok, beleza. Objetivo Né? Que a gente atingido. tem aquele negócio de limpar campo e tal. Agora tem horas que as meninas falam, né? Geralmente elas conversam com o Teta Healer, né? Ai, Moni, dá sua opinião. Tá bom, aí eu dou minha opinião. Eu tinha um postzinho, uns stories pequenos que eu chamava de tiro, porrada e bomba. Porque eu acordava de manhã e falava, gente, pelo amor de Deus, acorda e vai se mexer, e vai fazer as coisas vão cair sozinhas. Então, a Celina falava assim, eita, começou tiro, porrada e bomba. Porque era exatamente para dar esse impacto na pessoa, para a pessoa acordar. Sabe? A gente quer se fazer de coitado, às vezes quer, a gente quer um pouco de atenção, a gente é ser humano, eu também quero, moro sozinho o tempo todo. Às vezes eu falo, eu queria receber um carinho, não tem, sabe? Vou receber carinho de quem vem com coisas negativas? Não dá, né? Você tem que ver o que é melhor para você. Às vezes a pessoa se submete ali, mas eu já vi muito isso, sabe? Eu tô com a pessoa para não ficar sozinha. Aff. Aí eu falo assim, você quer que eu comente ou eu fico quieta? Porque, tipo... Isso dá assunto para uma próxima live, mas... Não, já marca, filho, já marca. Já marca que estamos aqui, ó, presente, 8 horas da manhã de novo. Bora lá. Então, são vários que você vai olhando assim, você fala, meu Deus do céu. E tá tudo bem, porque a pessoa vê aquela situação daquele jeito. E se submete. Então, assim, gente, é possível? É possível. É possível transformar? É possível transformar. É possível, que a gente chama no Teta, milagres? Sim, é possível. Só que vai depender de você, da sua ação. Somente. Você Até faz o porque seu. você acredita que é possível? Você tem que acreditar, primeiramente, e fazer o passo, que senão o negócio não vai rolar. Né? Ou seja, a gente foi, transitou e tal, e a flechinha fez isso aqui, que é o que eu falo sempre. Não tem outro. Então, assim, até pra gente alinhavar com o título. Como iniciar uma transformação para uma nova mulher? Olhe para você. Para você. Bel, Só. mas isso é ser Esquece o egoísta? resto. Não. Não. Se te falaram que tem questões aí. Não. Vai Primeiro resolver. você cuida de você. Né? Resolva as questões se tá aí o negócio para resolver. E vai. Se joga e vai. Só vai. Só vai. Olha para você. Eu tenho potencial, eu quero mudar, eu quero melhorar. Vai. Olha para você, primeiramente. Fulano diz que é o problema do ciclano. Você falou isso, não falou, sabe? Deixa o dele ali. Não é sobre isso. Às vezes ele pode estar olhando com outro jeito. E você olhar para um outro modo. Mas normalmente, vamos falar que todas as pessoas já vem com o pessimismo que não vai rolar. Que o que você está fazendo é errado, porque você está estudando demais, porque você está fazendo isso ou aquilo. Então, assim, não ouça. É que o que o outro fala é sobre ele, não ouça é sobre o coração. você. Exato, ele nem te conhece. Às vezes, né, a gente conhece a gente mesmo, estamos aqui no processo, né? Levando e dando chineladas. Exatamente. Então, assim, a gente olhar pra gente, a gente cuidar da gente e a gente resolver as coisas da gente. Entendeu? O que é do outro, não apega pra você, porque é dele ali. E assim, a opinião é dele e cabe a você não acatar isso, porque daí entra naquele negócio. Ela acatou, virou verdade, bloqueia, né? Causa ali no negócio ali e já foi. Mônica, a gente tem assunto para conversar o dia inteiro, que é o que a gente fala. Tem! Eu falo pouco. 2 maritacas. Fazer a live do dia inteiro, a gente já dá para fazer abre uma televisão, aí a gente faz esses programas ao vivo de 2, 3 horas, né? Já virou workshop, já. Já vira, a gente já faz isso, já põe no YouTube, né? Mas a gente vai marcar outra, sim. Pode ser o assunto, né? De que até que ponto eu quero realmente alguém ou eu quero qualquer um. A gente pode elaborar melhor esse tema aí, mas assunto é o que não falta.
Eu quero agradecer, assim, muito o seu tempo, a sua presteza. É sempre que eu chamo, sempre que a gente, né, troca, o que você falou, às vezes a gente fica um tempão sem conversar. Mas uma dá um cutucão na outra ali, já flui, a gente já conversa. E eu falo que as grandes amizades são assim. Não é, às vezes, necessariamente você tá ali todo dia, né, dando bom diazinho e tal. Às vezes tem essa distância, tem esse tempo, você tá correndo aí, eu tô correndo aqui e tal. Oi, oi, bora lá, bora lá. Isso sim. E tô aqui também. Família de alma. Com certeza. E tô Uma aqui família de alma também à que a gente chama. disposição, conta comigo sempre, você sabe disso. E juntos, Sim, todos somos sim. mais fortes. Então aqui, o lugar não é de, ai, elas estão, né, no lugar de iluminada, querendo, não. A gente só está querendo compartilhar que é possível transformar e que para as nossas vidas trouxe muita leveza, muito esclarecimento e um lugar que ninguém disse. Nós fomos lá ver. Uhum. Faz Exato. sentido? Que a gente passou e ainda passa por isso, né? Sim, sim. Que a gente tá ali. A gente tá nessa transformação também. Tá E tá caminhando. tudo bem. Talvez Passar a passando nossa gramadas, mas experiência. tem outras. A gente tá ali, um degrauzinho, subindo, subindo, subindo e vamos embora, né? É passar para as pessoas exatamente isso, que é possível. Então, nesse é possível, gente, mais uma vez. Moni, um beijo na tua alma. Tô aqui. Até daqui a pouco. Pessoal, obrigada por Até. tudo. E siga, né, a Moni. Qualquer dúvida, qualquer assunto específico, mande mensagem para a gente no direct. A gente vai responder na medida das possibilidades aí, das nossas agendas. E um beijo para todo mundo. E até breve. Beijo, mãe! Beijo!